Olá pessoal, sou o Carlos Gomes e estamos iniciando mais um programa Nostalgia na TV. Solta a vinheta! Ô pessoal, hoje a gente vai falar sobre primeiro herói brasileiro. Nós vamos falar do Capitão 7. Capitão 7 foi um herói muito fecundo, né? Ficou 12 anos no ar. E por que foi produzido o Capitão 7? Que é uma curiosidade para vocês. Porque a Record queria, né, expandir mais, porque o que estava fazendo sucesso era o Super-Homem, Flash Gordon, Buck Rogers, né? Fazia um sucesso tremendo na televisão. Não tinha nada, nenhum herói brasileiro nessa época. E eles queriam incrementar, né, mesmo com os recursos parcos que nós tínhamos tecnologicamente, mas eles achavam que tinha condições de fazer e o pessoal nessa época, quando queria, fazia mesmo. Então, eles começaram com o roteiro com a Maio Miranda, né, que era uma roteirista de mão cheia, né, e a criação do personagem foi de Rubens Biafora, também uma pessoa competente, já experiente na televisão, né, apesar que a televisão tinha sido há 4 anos atrás, né, tinha sido inaugurada a TV. Então, eles acharam que tinha essa condição, na garra, na vontade, e ia ser feito ao vivo, que não tinha videotape, né? Nessa época os recursos eram bem parcos. Então, eles precisavam escolher quem, depois que a Record deu o aval, né, falou que bancava, então eles precisavam escolher quem seria o personagem, quem ia encarnar o personagem, porque não tinha nem nome ainda, só falava que era o herói da Record. Então, eles chamaram vários atores conhecidos, entre eles o Hélio Souto, que era um galã da época. Então eles acharam que, putz, vai ser ele. E vários outros também, que eram de porte atlético, estatura, né, mas nenhum agradou. E o Aires Campos, né, que era um ator que veio de Uberaba para São Paulo, veio para ser cantor, já que ele cantava muito bem, embalou as noites de várias mulheres ficavam doidas quando via a voz dele, que é uma voz de barítono, né? Então, o Júlio César, que era um cara que estava, um dos diretores que estavam lá, sabia que ele estava fazendo um teste na Veracruz e chamou ele. Ele já tinha trabalhado como coadjuvante nos filmes do Mazzaropi, né, até do Oscarito, mas sempre como coadjuvante. Mas ele tinha estatura, tinha o porte que eles queriam. Então, foi fazer um teste e acabou sendo aprovado. Ele tinha sido campeão mineiro de boxe, então estava no auge. E ele encarnou o personagem, abraçou, né, aquilo que o tornou conhecido. Aí escolheu o nome, inclusive ele participou, foi ele que escolheu, o Capitão 7. Né? 7 porque a Record em São Paulo sintonizava no canal 7. E a princípio, né, mais, como diz, estava na época de experimentação. A esposa dele e ele foi quem costuraram a própria roupa. E o pior é que caiu no gosto da molecada, porque foi muito caprichado, foi feito com amor. E ali era ao vivo mesmo, né? As moquetadas que davam, os atores extras ali que eram contratados, e todo mundo queria aparecer. Então era muitas vezes briga para valer. A sorte que o Aires Campos, além, né, dele ter lutado boxe, ter sido campeão mineiro, ele também dominava outras artes, né, como karatê, kung fu. Então ele era um praticante de esporte, então ele estava em forma e isso salvou muitas vezes. Né, e era um programa muito bem elaborado pela Maio Miranda, né, teve mais de 1000 episódios, né, durante esses 12 anos. Até a metade ele foi feito ao vivo, não tinha videotape, e depois começou a ser gravado. Né? E começou a arrebatar as crianças, era líder de audiência no horário dele, e o Capitão 7 se transformou num verdadeiro herói brasileiro. Tanto para vocês terem ideia do carisma que ele tinha, o Sammy Davis Jr., que era um ator hollywoodiano, veio em visita ao Brasil, né? E veio em São Paulo e acabou conhecendo o Aires Campos. E ficou impressionado, né, o carisma que ele tinha, como as crianças adoravam ele. E o trabalho dele foi muito bem feito, ele fez com amor, né, com garra mesmo.
mesmo com os recursos pequenos, né? Ele convencia, né, que era ele como se viesse de outro planeta. Aí ele viajava a vários planetas, sempre combatendo o mal, né, a injustiça, né, trazendo bons preceitos, e a criança adorava. E aquilo começou a desenvolver com o tempo. A Vigor resolveu patrocinar o programa, e ele, por exemplo, ele fundou o clube, né, do Capitão 7, isso nessa época muito na moda, todo mundo fundava sempre o clube, ele fundou o clube do Capitão 7. Então, quando você juntava 10 tampinhas do leite Vigor, né, você teria direito a participar do clube do Capitão 7. Ali você ganhava, por exemplo, cadernos, livros, tudo para você estudar, né, uniformes, muitas vezes eles ajudavam a comprar, descontos em farmácia, em supermercados. Quem era do clube do Capitão 7 tinha essas regalias, né? E o programa chegou a 80% de audiência na época. É lógico que não tinha muitas TVs, mas tinha os televizinhos. Então abrangia muita gente e também eles costumavam compilar e passar em cinema para que todos pudessem ver, né? O trabalho que ele fez foi pioneiro, né? O Capitão 7 foi um herói na época, né? Nos 54 a 66, foi líder de audiência, não tinha para ninguém, era o herói brasileiro. E ele começou a viajar vários estados do Brasil para poder divulgar, né, o Capitão 7. Então é uma coisa que a gente é motivo para orgulho e infelizmente parece que cai no esquecimento. Pouca gente lembra, né? E a partir depois de 1955 teve 55 a 59 teve o gibi do Capitão 7. Foram 40 edições, né? Até hoje, por exemplo, no Mercado Livre, de vez em quando você ainda consegue achar, mas é difícil, é disputado a tapa pelos colecionadores. E é um gibi muito bem feito, muito legal, e ali conta a história dele. O gibi número 1, por exemplo, conta como surgiu o Capitão 7. Bom, ele era, no gibi, um extraterrestre, né? Que era do 7º planeta, entre Urano e Plutão. Da Terra a gente não conseguia ver, porque ficava no meio. Então aqui da Terra não se via. Então a nave chegou com problemas, né, defeituosa, caiu, e o fazendeiro, bom coração, e a esposa dele acabou cuidando do alienígena. Então o que ele fez? Quando ele estava em condições de voltar, ele falou com o pai se poderia levar o menino, que era o Carlos, né, para o 7º planeta, e ele traria quando ele tivesse adulto, inteligente, porque lá eles eram bem superiores da tecnologia a gente, é uma cultura bem mais à frente. E aí o pai aceitou, conversou com a mãe também aceitou, é incrível, né? A mãe aceitou facilmente assim, falou que se o pai queria, ela também aceitava. Então ele levou e ele cumpriu a palavra. Muitos anos depois, trouxe ele já forte, uma cultura superior. E, inclusive, logo no começo, ali mostra a força dele, foi quando o pessoal da cidade que queria tomar a fazenda do pai dele, né? E ele acabou colocando todos para correr. E o Capitão 7 é uma mistura de Super-Homem com Flash Gordon, Buck Rogers, né? E ali deram outros poderes para ele, por exemplo, de voar, o anel dele soltava raios, e tinha uma super força, super velocidade, e a roupa dele ficava numa caixinha de fósforo. Então era um gibi que fez maior sucesso, foi muito vendido, né? Foi uma coisa, sabe, fantástica, e não tinha quem não deixava de assistir o programa do Capitão 7. Seria motivo hoje, né, para fazer um documentário, mas infelizmente a nossa memória é pouca e acabou um herói caindo no esquecimento, né? Já houve tentativas de trazê-lo de volta, mas hoje seria muito caro e o pessoal não acredita, parece que muito nesse nicho, algo do tipo, né? Tanto é que teve até um vigilante rodoviário, não conseguiram trazer também, porque disse que ia ser caríssimo. E no Capitão 7, ele acabou trazendo, por exemplo, a namorada. Acabou vindo aí a atriz Idalina de Oliveira, que deu um toque, né, de enfeite, um toque mais bonito, no caso ali, pro programa, do filme, o seriado, né? E tinha fatos curiosos. Por exemplo, ela tinha o cabelo cheio de laquê. Então,
No filme ela não poderia assanhar o cabelo. Então tinha que ser poupada ao máximo. Era amarrada, né, para o Capitão 7 poder salvar ela. E porque no intervalo de cada programa ela tinha que fazer propaganda de eletrodomésticos, de perfume, de roupas, né, e não podia estar com o cabelo assanhado. Porque era tudo ao vivo, não tinha jeito. Depois acrescentaram mais um menino também, né? Ele levou ela para o 7º planeta e ela também adquiriu o poder também do Capitão 7 para combater, né, os malfeitores. Então, tem um episódio que eu me recordo, foi quando ele, bem apagado, né, pequeno, cheguei a assistir um pouco, tinha uns 4 anos, 66 estava com 3 para 4 anos, mas eu me lembro bem apagado, mas era um rei, chamava Núbio, né? Ele era de outro planeta. Então ele maltratava todo mundo, era um vilão, até a filha dele ele maltratava. E o Capitão 7 viajou até esse planeta, né, que foi chamado até lá, e ele acabou descendo o braço em todo mundo, inclusive na babá da filha dele, da filha do rei Núbio, né? E conforme ele deu uma abraçada nela, ela caiu e derrubou o cenário todo. Como era ao vivo, não teve como consertar isso daí, né? Isso aí passou batido e ele desceu o cacete em todo mundo. As curiosidades, além do sucesso do Capitão 7, né? Ele procurava sempre estar junto com as crianças, né? Tinham festivais, que naquela época faziam muito festivais, por exemplo, para atrações com cavalos, né? Com brinquedos, parques temáticos, e o Capitão 7 era convidado. Então, sempre que ele chegava, ele monopolizava tudo, né? Então, foi um período que até o Aires Campos chegou a conversar comigo, há uns 3 anos dele falecer, ele faleceu no final de 2003, eu cheguei a conversar com ele, a conhecê-lo no bairro do Brooklyn, e ele me contou as histórias, né, do Capitão 7. Então, ele falou para mim que como era ali, vamos dizer, quase amador, né? Eles contratavam, às vezes, pessoas que às vezes não tinha nada a ver, mas estava passando na rua e chamava, e o pessoal participava como coadjuvante do filme. E muitas vezes, atores em início de carreira queriam se aparecer, né? Queria aparecer também, e partia para vias de fato mesmo. Ele quase foi enforcado num dos filmes, ele falou que já estava desfalecendo já, quando ele meteu uma cotovelada no estômago, foi que o cara caiu, e ele desceu o braço nele. Por exemplo, colocaram uma jiboia, né, para contracenar, só que eles não deram comida para a jiboia. Então ela atacou ele, começou a enforcá-lo, né, e o pessoal lá, todo mundo animado, pedindo para continuar, tá maravilhoso, mas na realidade ela estava matando ele. E ele, com muito custo, ele conseguiu, né, tirar a jiboia de cima dele, jogar para o lado lá, mas já estava até azul já. Uma situação bem complicada, mas era assim que funcionava a televisão, né? E, por exemplo, ele comentou comigo, por exemplo, quando ele pulou de um avião, era num brejo, né? Ele atolou até o pescoço, teve que chamar bombeiro para poder tirar ele, né, com a roupa toda lameada. Então era assim, era feito na raça. E corria risco de vida quando teve um dos atores foi amarrado numa linha de trem, então tudo cronometrado. E, infelizmente, o contra-regra lá amarrou com muita força. Então, ele não conseguia tirar. Então, ele teve que arrebentar, ele cortou a mão toda, arrebentou a corda, e foi ele tirar o cara da linha de trem, o trem passou. Então, era feito mais ou menos a televisão desse jeito, na raça. E os filmes que foram gravados, não resta mais nenhum, a não ser fotografias, né? A roupa dele, camisa, ele ainda tem uma delas, que hoje está no museu da televisão. E foi muita tristeza para ele quando, nos 9 incêndios que teve na Record, uma delas queimou todos os filmes do Capitão 7. Ou seja, não resta nada. Talvez a gente ainda pode encontrar alguém que tenha uma cópia, né, desses filmes. A gente está procurando, se a gente consegue achar alguma coisa, e só tem entrevista dele. Por exemplo, quando ele foi no Jô Soares, né, ele deu um show à parte, né, ele canta muito bem, era um cara bem desinibido. Então é um cara tipo de televisão mesmo. Era um cara que, sabe, e quem assistiu o Capitão 7
não esquece, porque era um filme brasileiro, feito por brasileiros, com nome brasileiros, com toda, pouca, quase nenhuma tecnologia brasileira e conseguiram fazer um filme de ótima qualidade. Seria ótimo se recuperasse, voltasse de novo alguém, se interessasse em produzir um herói Capitão 7. Né? Seria, não é a Record de hoje, tá? É outra Record. Aquela Record era diferente, eram outros donos, era uma emissora que fez um trabalho, sabe, cativou todo mundo. A Record chegou a ser a primeira emissora nos anos 60, né? A emissora mais importante. Mas devido aos incêndios, por exemplo, perdeu vários gols do Pelé e todo o filme do Capitão 7 foi-se, né? Um prejuízo enorme. E o Aires Campos tentou, né, refazer algumas coisas, mas infelizmente por falta de incentivo, por falta de apoio, isso acabou não virando. Inclusive aqui tem uma capa de um dos gibis do Capitão 7, né? Foi um gibi que fez o maior sucesso, né? Eu lembro na época que vendia que nem água, porque era nosso, né? Era brasileiro e muito bem feito. O Jaime Cortez, o Gedeone Malagola, que eram dois escritores de mão cheia. Então era um gibi recheado de ação, de aventura, muito gostoso de se ler. Né? Hoje a gente sente falta disso, não tem uma referência. E a gente hoje precisa de uma referência, de um herói, de alguém que ensine o bem, né? Principalmente para as crianças, o caminho do bem. E o Capitão 7 trabalhou muito em cima disso. Né? Mesmo depois dele já idoso, ele sempre tinha uma conexão com as crianças. Sempre tinha essa conexão e era adorado. Ele adorava contar as histórias dele, como foi produzido, as aventuras. Então, estando com ele, eu aprendi muito, sabe? Era uma história viva. E, infelizmente, em 2003, ele se foi. E o Capitão 7 está aí. A gente espera, a gente está trabalhando, né, pessoas, para ver se alguém se interessa em produzir algo do Capitão 7, né, um filme, para ver se dá para se fazer um seriado. Está aí, os direitos pertencem à família dele, né? E o Capitão 7 chegou a ter 80%, 90% de audiência na época dele. E em 1966, infelizmente, caçaram o brevet dele. Acabou saindo, né, da grade. O pessoal não se interessou porque começou a ficar caro produzir o filme do Capitão 7. Mas fica a nota aí. A gente torce que o pessoal, né, tenha uma luz e produzir um filme, que é sensacional, porque é nossa, é criação nossa. Tá? Era um herói que convencia. Inclusive tem várias fotos que foram os próprios fãs, depois de adultos, foram lá presenteá-lo. Ele treinava, e se eu cheguei a ver na casa dele, jogava a melancia para cima e com a mão ele estourava a melancia. Então tinha uma força incrível, mesmo já de idade. Né? Então era um verdadeiro herói, exemplo. E ele fez isso até a morte dele. Porque eu via na casa dele as visitas dos fãs, do pessoal que ia. Tem um rapaz, o Jorge, ele montou um fã-clube do Capitão 7. Ele tem um material muito legal do Capitão 7. E a gente está até combinando fazer uma exposição, né, do Capitão 7 para que as crianças de hoje possam conhecer esse super-herói genuinamente brasileiro. Era um seriado muito legal, muito bem feito, né, e ele passava credibilidade. E onde ele chegava, as crianças enlouqueciam. Aí ele chegou a viajar o Brasil todo como o Capitão 7 e o pessoal adorava. Né? É uma coisa incrível que hoje a gente não vê esse carisma nos atores de hoje em dia como ele tinha. Então ele gostava. Né? Naquela época parece que o pessoal tinha amor àquilo que fazia. E o Capitão 7 não foi diferente. Um verdadeiro herói brasileiro. E você pode ver muitas entrevistas dele na internet, né, e vocês vão ver que é uma pessoa diferente, é uma pessoa desinibida, alegre, brincalhona, ele transmite carinho, não é artificial, mas infelizmente ele se foi. E cabe a gente, por que não tentar produzir um filme do Capitão 7? Eu acho que era uma hora boa, está na hora boa de produzir um herói
como Capitão 7, inclusive porque os direitos estão com a família dele. Então é fácil, é só conversar. Em 83, lançaram o gibi, que era da revista Marisol, né, Lilica, Tripelica. Chegaram a produzir vários gibis dele, né, histórias, mas aí já feito já em computadorizado, não era daquela forma artesanal como foi os 40 gibis que foram produzidos do Capitão 7, mas ficou muito legal, muito bem feito e vendeu bem. Quer dizer, é um produto vendável, é viável, então é só o pessoal, né, ter um pouco de visão e sair da bolha que a gente tem um pronto, fácil de produzir. Está pronto, é só ter criatividade. Ok, pessoal? O Capitão 7 está aí, está vivo, a gente não pode deixar que isso morra, porque é nosso, é feito brasileiro, feito com amor, com raça. Ok, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui, até o próximo programa, que a gente trazer mais coisas que marcaram a nossa infância, que marcaram a época, que foram importantes para a televisão, e parece que vai esmaecendo com o tempo e o pessoal tem memória curta, não recupera isso daí. Né? Então, pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Ok? Fiquem com Deus.